O que o dinheiro não compra, encontrado no Brasil. Você acreditaria se eu lhe dissesse que há um país onde os jovens mais brilhantes das cidades mais modernas do mundo são forçados a se ajoelhar diante de uma refeição caseira simples, servida no chão frio de cimento? Eram 23 da noite. O dormitório da Universidade de Prestígio, na grande metrópole, estava em silêncio. Apenas o brilho azulado das telas de computador cintilava na escuridão. Um clipe de vídeo foi carregado silenciosamente, como se nada de importante estivesse acontecendo. Mas em apenas 48 minutos, o contador de visualizações disparou, ultrapassando 5 milhões, como se estivesse quebrado. E não era um videoclipe de música pop, nem notícia política, nem fofoca de celebridade. Na tela, havia apenas o título apressado: "O que o dinheiro não compra, nós encontramos no Brasil", e a imagem de uma refeição modesta com feijão ralo, farofa e um caldo quente no meio de uma pequena casa de madeira no interior, cercada por 27 rostos de estudantes estrangeiros. Todos estavam impecavelmente limpos, mas lágrimas escorriam sobre seus pratos, como se seus corações tivessem sido rasgados. Eles expuseram a verdade interior. O que realmente lhes faltava não era dinheiro, mas sim a humanidade que estava desaparecendo todos os dias. Enquanto eu lia os comentários sobre o vídeo, encontrei uma frase: "Esses jovens estão vendo a humanidade pela primeira vez na vida", ou o quê? Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o celular. Alguns nos xingavam de loucos, perguntando por que se importar com uma refeição simples enquanto a maioria das pessoas no país ainda lutava. Outros escreviam agradecendo, dizendo que isso os fazia sentir falta de suas mães no interior. Minhas lágrimas escorreram novamente, sem que eu percebesse, mesmo tendo sido eu quem sugeriu editar e carregar este vídeo. Mas antes que a noite em que o país inteiro olhasse para nós como um espelho chegasse, tudo começou em um dia comum. Um dia em que eu estava curvado sobre meu laptop na biblioteca da universidade em Seul, apenas procurando por uma atividade bonita para adicionar ao meu currículo. Meu nome é Min Jun, estudante do último ano de administração de empresas em uma universidade de ponta em Seul. Se você visse meu histórico, talvez não houvesse falhas a serem apontadas. Média perto de 4, pontuação quase perfeita em exames de inglês, estágios em 3 gigantes corporativos desde o primeiro ano. Eu vivia como uma maratona sem linha de chegada. Acordar, estudar, ir para a aula, fazer projetos, estagiar, voltar para o dormitório depois da meia-noite e recomeçar a estudar. Dormia 4 até 5 horas por noite, pensando que este era o preço a pagar pelo sucesso futuro. Na minha cidade, ninguém perguntava se você estava feliz. Todos perguntavam: "Você está muito ocupado ultimamente? Em qual empresa você estagiou?" A mesa de jantar em casa ficava cada vez mais silenciosa. Meus pais e eu costumávamos comer sozinhos em frente ao computador, ou eu parava para comprar uma quentinha e comia na biblioteca. Falávamos sobre notas, sobre chances de pós-graduação, sobre qual empresa o filho do vizinho conseguiu um emprego, mas quase nunca perguntávamos se alguém estava cansado, solitário ou com medo do futuro. Eu pensei que isso era normal na cidade grande, até que um dia o olhar no pôster de um programa de intercâmbio na frente da biblioteca chamou minha atenção com força: Programa de Voluntariado no Exterior, Intercâmbio Cultural e Apoio Comunitário na Tailândia. Só essa frase me fez visualizar a mim mesmo, de terno, respondendo ao comitê de entrevista. Eu fiz trabalho de campo ajudando comunidades no Sudeste Asiático. Parecia ótimo na minha cabeça. Eu já via essa linha no meu currículo, me destacando dos outros. Eu não pensei em rostos tailandeses, nem em nenhuma aldeia ou família. Eu só pensei na primeira linha em uma folha de papel A4 branca, chamada CV. A imagem da Tailândia na minha cabeça era, para ser honesto, plana e superficial. Pensei em praias baratas, praias cheias de turistas bêbados, no barulho das tuk-tuks, na fumaça da motocicleta desordenada, em comunidades pobres, escolas pequenas, esperando que nós trouxéssemos livros velhos, roupas e tecnologia para compartilhar. Eu achava que estava indo como um doador e não como alguém que precisava aprender.
No primeiro encontro de grupo, nós 27 nos sentamos ao redor de uma mesa em um café chique no centro da cidade. Todos bem vestidos, segurando cafés que custavam milhares de won. Alguns abriram seus notebooks, prontos para checar informações de viagem. Outros riam de vídeos de reviews de mercados noturnos em Bangkok. Ouvi dizer que lá é muito quente. Devemos levar protetor solar, caso contrário será horrível, disse um amigo, olhando preocupado para seu creme de proteção solar. E a comida? Será que conseguimos comer? Vi que eles colocam pimenta, molho de peixe, misturam tudo, não parece confiável, acrescentou outro, rindo. Bem, vamos levar macarrão instantâneo então. O riso na cafeteria naquele dia foi tão alto que eu mal ouvi uma voz pequena dentro de mim perguntando: temos certeza de que estamos olhando para eles da maneira certa? Eu também ri com eles, brincando que este trabalho renderia fotos bonitas com crianças do campo tailandês para postar nas mídias sociais, com legendas sobre oferecer oportunidades e desigualdade. Este era um roteiro que já estava escrito na minha cabeça antes mesmo de embarcar no avião. Na noite anterior à partida, minha mãe veio arrumar minhas roupas na beirada da cama. Ela me entregou um grande saco de remédios. Leve isso caso tenha dor de estômago, dor de cabeça ou febre. Não vá ao hospital lá sozinha, entendeu? Sua voz estava cheia do medo que vinha das notícias de TV sobre o Sudeste Asiático, frequentemente retratado em termos de crime, epidemias ou política caótica. Termine o trabalho e volte logo, filho. Não ande sozinho à noite, meu pai acrescentou, embora ele nunca tivesse pisado em solo tailandês. Eu assenti, pegando o saco de remédios, recebendo o medo misturado com a profunda confiança de que eu era o cara esperto da cidade grande que iria fazer coisas boas por alguém no interior da Tailândia. Naquele dia, eu nunca imaginei que apenas uma refeição no chão da casa de madeira, no final da viagem, que eu considerava apenas mais uma atividade para o currículo, se tornaria uma faca que quebraria e remontaria cada pedaço da minha crença com as mãos ásperas, mas incrivelmente gentis, de uma mãe que eu nunca tinha conhecido antes. O dia da viagem chegou mais rápido do que eu esperava. O aeroporto de Incheon estava claro e brilhante com a luz do sol naquela manhã, mas meu coração estava estranhamente escuro. Minha mãe caminhava ao meu lado, puxando minha mala, embora ela estivesse tão leve que eu poderia carregar sozinho. Meu pai caminhava em silêncio atrás de nós. Nós três não estávamos acostumados a andar lado a lado assim em um dia de semana. Mande notícias, filho. Não desapareça como no estágio, minha mãe brincou, mas seus olhos escondiam uma preocupação que ela não queria que eu visse. No controle de passaporte, meu pai deu um leve tapinha no meu ombro: se cuide. Não seja desajeitado. A frase soava comum, mas senti como se estivesse sendo empurrado para fora do mundo que eu conhecia, para um lugar que eu não conhecia nem um pouco. No avião, anúncios em línguas estrangeiras ecoavam pelos alto-falantes, misturados com as risadas de alguns colegas do grupo. Alguns começaram a tirar fotos da comida de bordo, outros escolheram filmes tailandeses com legendas em coreano para assistir com uma excitação divertida. Olhei pela janela, vendo as nuvens brancas empilhadas como um campo de algodão infinito, e sorri para mim mesmo por ter pensado que esta seria apenas mais uma viagem de caridade na minha vida, algo para contar na entrevista de emprego, que ajudei a ensinar crianças em uma aldeia remota na Tailândia. Em breve chegaríamos ao aeroporto de Suvarnabhumi. O anúncio do capitão soou em coreano, seguido por inglês e tailandês, dos quais eu não entendia uma palavra. Mas para mim era como um sinal de que uma porta estava prestes a se abrir. Assim que o avião começou a descer e as nuvens desapareceram, a paisagem abaixo surgiu claramente. O que vi não eram apenas o mar e os resorts dos folhetos turísticos, mas sim terra verde alternada com a água marrom de um longo rio, telhados vermelhos de casas, um templo com telhados em camadas pontiagudos e estradas que cortavam os campos de arroz como linhas em um tecido. Algo no meu peito se moveu levemente, mas tentei silenciá-lo. É apenas outro país em desenvolvimento, eu disse a mim mesmo. Assim que a porta do avião se abriu, o vento quente e úmido me envolveu como se alguém tivesse colocado uma toalha quente sobre mim. Respirei fundo
e senti um cheiro desconhecido. Era uma mistura estranha de perfume barato, cheiro de comida frita, ar tão úmido que quase podia ser tocado um cheiro que eu não conseguia identificar onde já havia encontrado antes. O aeroporto de Suvarnabhumi era grande e tão brilhante que tive que apertar os olhos. Placas em inglês misturadas com tailandês, repletas de caracteres que eu não conseguia ler, uma estátua alta de um yaksha esculpido estava de guarda no vasto salão. Os funcionários do aeroporto sorriram e fizeram uma pequena reverência, dizendo Sawadee Krap, olá, com uma pronúncia tão clara que me surpreendeu. Alguns do grupo pegaram seus celulares para tirar fotos de tudo, desde estátuas até lojas de bubble tea com menus em coreano. Uau, o aeroporto aqui é melhor do que eu pensava, alguém sussurrou. Eu também tive que admitir para mim mesmo que havia imaginado tudo muito mais velho e escuro. Caminhamos pelo longo corredor, pessoas de muitas nações passando por nós. O som de tailandês, inglês e chinês misturados tornou-se um ruído de fundo estranho, mas diferente dos breves anúncios no metrô de Seul, aqui, todos pareciam menos apressados, mesmo com pessoas correndo para o portão de embarque com malas grandes. Os sorrisos e reverências dos funcionários não desapareceram de seus rostos. Quando nosso grupo saiu para o exterior, fui engolido novamente pela onda de calor. O céu era de um azul tão profundo que quase doía os olhos. Havia uma fileira de táxis coloridos, ônibus de cores variadas e vans esperando passageiros. Vários tailandeses acenaram levemente um para o outro antes de entrar nos veículos. O motorista da van do projeto nos acenou. Por aqui, Krap, por favor, ele disse em inglês simples, seguido por um por favor com um sorriso sincero. Subi na van e minha cabeça começou a notar que esta era a primeira vez em muito tempo que alguém olhava para mim sem perguntar sobre minhas notas ou minha universidade. A van lentamente deixou o aeroporto, passando por um viaduto onde prédios altos brilhavam à esquerda e outdoors de marcas globais. À direita, um templo com um pagode dourado se destacava no meio de árvores altas. Tão estranho ver o templo ao lado de um prédio de escritórios. Meu amigo apontou, e nós rimos baixinho da imagem que parecia incompatível, mas estranhamente harmoniosa. Quando o carro saiu da área urbana, os prédios altos diminuíram, substituídos por campos de arroz, pomares de manga, restaurantes de beira de estrada com placas tailandesas coloridas, listando nomes de pratos que eu não conseguia ler, mas com imagens proeminentes de frango grelhado, espetinhos de porco, arroz glutinoso e sontan, salada de mamão, que me fez sentir o cheiro na van. Quanto mais a estrada se estendia, mais o céu mudava de azul claro para anil escuro e grandes nuvens começavam a se formar no horizonte. O vento quente passou pela janela que o motorista havia deixado entreaberta. Passamos por pequenas aldeias com mercearias de madeira velha, crianças andando de bicicleta, correndo atrás de cachorros na beira da estrada. Uma mulher de meia idade se virou, sorriu para a van que passava e ergueu um saco de vegetais frescos acima da cabeça, como se estivesse exibindo o que acabara de comprar. O rosto dela não era muito diferente do da minha mãe, exceto pelas rugas ao redor dos olhos que pareciam ter sido formadas mais por sorrir do que por franzir a testa para a tela do computador. Não demorou muito para que as nuvens escuras distantes se movessem e cobrissem o sol. Gotas de chuva grossas começaram a bater no vidro, fazendo poque-poque. A névoa de chuva era tão densa que obscurecia os campos de arroz verdes como uma cortina cinza. O carro diminuiu a velocidade e o motorista colocou o limpador de para-brisa no máximo. Mas em menos de meia hora a chuva parou como se nunca tivesse caído. O céu se abriu novamente e a última luz do dia se espalhou pela estrada molhada, refletindo uma cor dourada suave. No meio da imagem vi uma placa de madeira com o nome de uma pequena província no norte da Tailândia que eu nunca tinha ouvido falar em minha vida. É aqui que vamos ficar por 7 dias. O projeto falou com um sorriso. Olhei pela janela e vi um pequeno templo com um telhado vermelho, um pagode dourado cercado por árvores altas, uma casa de madeira de 2 andares
um pequeno restaurante com pessoas esperando por gan curry na frente. Tudo parecia simples, mas havia algo no ar que me fazia sentir como se estivesse cruzando uma linha divisória invisível entre a vida que eu acreditava ser a correta e outro tipo de vida que eu ainda não tinha palavras para descrever. Naquele momento, ainda teimava em dizer a mim mesmo que era apenas o interior da Tailândia. Mas no fundo do meu peito, um sussurro suave dizia que esta viagem talvez não fosse para adicionar uma bela linha ao meu currículo, mas sim para apagar todas as frases antigas da minha cabeça, uma por uma, com as mãos daquela mulher. Na manhã do primeiro dia, na pequena província tailandesa, o céu ainda não estava claro, mas o som dos pássaros e dos cachorros latindo fora da acomodação me acordou. Fiquei em frente ao pequeno espelho acima da pia, vestindo minha camisa branca passada e calças sociais, com a gravata apertada no estilo familiar, como se estivesse prestes a apresentar um trabalho em uma sala de reuniões e não a participar de um intercâmbio cultural no meio do Sudeste Asiático. Na minha cabeça, eu imaginava a universidade que iríamos visitar como uma pequena escola de pedra, com paredes desbotadas, o som de um ventilador antigo rangendo, estudantes sentados em cadeiras de madeira velhas. Eu achava que sabia o que encontraria e sabia o quanto deveria ser grato por ter nascido em uma cidade grande com tudo pronto. A van do projeto saiu da acomodação, passando por um pequeno mercado matinal cheio de barracas vendendo khao niao, arroz glutinoso, espetinhos de porco, ovos cozidos e vegetais frescos. Várias mulheres vestindo sarongues e segurando sacos de vegetais não deixaram de acenar para conhecidos que passavam. Não demoramos muito para virar em uma rua ladeada por árvores altas e, de repente, um grande portão com o emblema da Universidade Tailandesa apareceu à nossa frente. Não era tão velho, dilapidado quanto eu pensei. Era largo e por dentro podíamos ver prédios brancos e creme aninhados em meio a árvores verdes e altas. Assim que a van passou pelo portão, o mundo inteiro na minha cabeça estremeceu. O pátio em frente estava cheio de estudantes uniformizados, camisas brancas, saias ou calças pretas. Alguns carregavam sacolas de tecido, conversando alegremente. Outros estavam na fila para comprar café gelado de um carrinho pequeno. O cheiro de café, misturado com o de frango grelhado, flutuava com o vento. Risadas podiam ser ouvidas periodicamente, mas não era a desordem caótica que eu havia imaginado. Tudo se movia em seu próprio ritmo. Seguimos o professor responsável pelo projeto para dentro de um dos edifícios com ar-condicionado fresco. As paredes internas eram decoradas com fotos de atividades estudantis, segurando placas de vários projetos, incluindo agricultura, meio ambiente e tecnologia. Este é o centro de aprendizagem e biblioteca da universidade. Uma voz em inglês claro soou atrás de nós. Virei-me e vi um jovem bronzeado, magro e alto nos cumprimentando com um sorriso largo. Ele vestia uma camisa azul clara, calças e tênis, parecendo muito mais relaxado do que nós, que estávamos de terno e gravata suando. Meu nome é Non, sou estudante aqui. Bem-vindos, ele continuou em coreano, com um sotaque quase idêntico ao dos seulitas. Meus olhos se arregalaram involuntariamente. Onde você aprendeu coreano? Perguntei, esquecendo-me de tudo. Non riu levemente. A maior parte eu aprendi sozinho. Assisto a séries, ouço música e procuro vídeos de aulas no YouTube. Às vezes, converso com amigos coreanos que vêm em intercâmbio aqui. Ele falava casualmente, mas uma voz diferente soava na minha cabeça. Se fosse eu, teria que gastar muito dinheiro em uma academia de línguas privada para atingir esse nível, enquanto o homem, à minha frente, diz que aprendeu sozinho, como se fosse algo comum. Non nos guiou pelas instalações antes de apontar para os prédios de cada faculdade, explicando em um misto de inglês e coreano fluente. Passamos por um gramado onde estudantes estavam sentados em grupos fazendo trabalhos, alguns estendendo esteiras sob as árvores, trabalhando em seus notebooks com garrafas de água e caixas de comida simples ao lado. O tempo fica um pouco quente à tarde, mas nos acostumamos, disse Non, sorrindo. À noite,
o vento aqui é muito frio e você pode ver as estrelas. Esta frase simples me fez pensar no céu noturno de Seul, cheio de luzes de prédios, e me fez esquecer como as estrelas de verdade se parecem. Quando entramos em um grande prédio de vidro, que não chamava de centro de aprendizagem, tive que prender a respiração por um momento. O interior estava cheio de luz natural que passava pelo vidro, iluminando mesas de madeira simples e organizadas. Fileiras de computadores estavam alinhadas com fones de ouvido e tomadas. Um canto tinha poltronas macias para leitura e outro era uma sala de vidro para grupos de estudantes reservarem para reuniões ou projetos. Olhei ao redor e vi vários estudantes curvados sobre livros, levantando a cabeça para anotar ou digitar algo em seus computadores com concentração. O único som era o de virar de páginas e o zumbido do ar-condicionado. Nós também temos um projeto de pesquisa sobre arroz jasmine resistente à seca. Non começou a explicar quando nos levou para a área de exposição dos trabalhos dos estudantes. Esta área sofre com seca frequente, então estamos tentando desenvolver variedades resistentes às mudanças climáticas. No quadro, havia gráficos, números e fotos de campos de teste que não pareciam muito diferentes do que eu tinha visto nos laboratórios da minha própria universidade. E este é o sistema de sensor de umidade do solo e irrigação automática. Conectamos os dados a um aplicativo de celular, então os agricultores podem verificar como está o campo de arroz, mesmo quando não estão lá. Olhei para as mãos de Non enquanto ele apontava para as imagens. Ele não falava com arrogância, mas com um orgulho calmo que me fazia sentir mais como um garoto do interior do que ele. Meus amigos no grupo começaram a sussurrar. Uau, isso é muito mais avançado do que pensávamos. Sim, e eles realmente pensam sobre o impacto na comunidade. Essas frases ecoavam na minha cabeça repetidamente. Terminamos a visita na ampla varanda do último andar. O vento da tarde soprava forte o suficiente para agitar nossas camisas. Lá embaixo, podíamos ver o gramado e as árvores altas. Sob uma árvore, um grupo de estudantes vestindo os mesmos uniformes que vimos a manhã toda estava sentado em círculo, rindo. Seus rostos não pareciam estressados ou ansiosos como os que eu via no metrô de Seul. Ninguém estava olhando para o celular com desespero. Eles pareciam pessoas que estavam cansadas de estudar, mas ainda havia espaço em seus corações para risadas e amizade. Apoiei-me no parapeito, olhando para baixo, e soltei um suspiro profundo. Pensei na biblioteca em Seul, um lugar limpo, moderno, cheio de estudantes de primeira linha, não diferente daqui. Mas em minha memória, eu só conseguia lembrar de rostos cheios de pressão e olhos que nunca realmente se olhavam, mas sim que passavam um pelo outro como competidores em uma pista de corrida. Ao mesmo tempo, aqui, em uma universidade tailandesa no interior, que eu havia ignorado no mapa mundi, havia estudantes multilingües fazendo pesquisas que conectavam tecnologia à vida dos moradores locais e, ainda assim, sorriam sinceramente para seus companheiros de viagem. Senti a parede transparente que eu havia construído com a crença de ser superior começar a rachar linha por linha, sem eu saber que naquela noite ela desmoronaria de verdade. Não por causa das pesquisas de ponta ou da biblioteca bonita, mas por causa da refeição simples no chão da casa de madeira de uma família tailandesa que nos esperava. Depois de terminarmos a visita à universidade e as apresentações na sala de reuniões com ar-condicionado, o professor responsável nos levou ao pátio em frente ao prédio, ao meio-dia em ponto. O sol estava forte, mas o vento ainda era suficiente para agitar levemente nossas camisas. Pensei que o próximo passo seria nos levar para comer em um hotel ou em um restaurante preparado especificamente para convidados estrangeiros. Alguns amigos começaram a dizer que estavam com fome e queriam comer pratos tailandeses famosos, como Tom Yum Goong ou Pad Thai de restaurantes famosos que viram na TV. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, não se virou. Sorriu e coçou a cabeça levemente, como se estivesse reunindo coragem. Normalmente, quando temos amigos estrangeiros, nós os levamos para comer na cidade, certo? Ele olhou para o professor e depois voltou para nós. Mas desta vez, eu e meus amigos gostaríamos de tentar algo diferente.
Vocês estariam interessados em comer em casa com nossas famílias? Tipo, o que os tailandeses realmente comem, não em restaurantes para turistas. A palavra casa fez a atmosfera ficar em silêncio por um momento. Ouvi meu estômago roncar, juntamente com o sussurro de um amigo ao meu lado. A casa é limpa? E se tivermos uma alergia? Outro disse baixinho. Minha mãe me disse para nunca comer comida de rua. Eu mesmo senti o saco de remédios que minha mãe me enfiou antes de embarcar, voltando à minha mente como um aviso dela, viajando através do mar até este pátio universitário. O professor olhou para nossos rostos um por um e riu gentilmente. Não se preocupem, as famílias dos estudantes aqui cuidam muito bem da comida. E se alguém tiver alergia, é só dizer, porque eles cozinham eles mesmos. Non assentiu. Minha mãe acordou cedo hoje para preparar as coisas. Ela ficou muito animada sabendo que amigos de outro país viriam. Se vocês não se sentirem à vontade, não há problema, eu entendo. A última frase não era coercitiva, mas cheia de consideração, o que me fez sentir como se eu fosse a pessoa que desapontaria alguém. Todos os olhares se voltaram para mim sem aviso. Senti como se estivesse em uma pequena encruzilhada. Um caminho me levaria à segurança habitual, comer em um lugar que conhecíamos, com cardápio em inglês e ar-condicionado. O outro caminho era algo que eu não tinha uma imagem clara, mas eu sabia que me faria sair da casca que me envolvia. Devo tentar? Uma voz na minha cabeça perguntou. Ou voltaremos para casa com um currículo que diz apenas eu dei, sem nunca ter recebido nada de ninguém. Respirei fundo e sorri para Non. Eu acho que nós gostaríamos de tentar. Respondi em coreano devagar, para garantir que todos os meus amigos ouvissem. Se é assim que os tailandeses comem de verdade, também deveríamos conhecer. Alguns amigos fizeram uma careta de hesitação, mas acabaram assentindo. O suspiro de alívio de Non foi suave antes de ele fazer uma reverência de agradecimento ao professor e se virar. Então, à tarde, nos dividiremos para ir a várias casas, a minha, a de amigos do clube. Nos vemos na hora do jantar. À tarde, pequenas caminhonetes e veículos de 2 fileiras coloridos pararam em frente à universidade. As listas foram divididas em grupos de 3 até 4 pessoas. Fiquei no grupo com Jeon e Junho, e Non era responsável por nos levar à casa dele. A casa da minha família fica um pouco fora da cidade. Ele disse, rindo, acenando para subirmos na parte de trás da caminhonete, que tinha bancos longos instalados nos 2 lados. O vento da tarde soprava forte quando o carro deixou a área da universidade, passando por campos de arroz recém-colhidos, deixando pilhas de palha marrom alinhadas ordenadamente. Passamos por pomares de manga, pomares de banana e casas de madeira de 2 andares com porões abertos em alguns lugares. Crianças de uniforme escolar branco e azul andavam de bicicleta, correndo umas das outras pela estrada. Alguns adultos varriam seus quintais, outros vendiam coisas na frente de pequenas lojas, com sacos de doces pendurados na porta. Não demorou muito para o carro virar em um beco estreito de terra vermelha, com um pequeno pátio de templo à esquerda. O som de cânticos baixos do alto-falante do templo soava como uma canção de ninar, fazendo tudo desacelerar. Ao lado da estrada, um cão tailandês coçava a orelha sob a sombra de uma árvore, observando o carro passar com um olhar indiferente. Passamos por uma casa com a bandeira tailandesa balançando na frente, por outra com gaiolas de pássaros penduradas em fileiras. Um homem de meia-idade estava regando suas plantas, levantou a cabeça, sorriu para a van de Non e gritou algo em tailandês que eu não entendi. A familiaridade de suas interações me fez sentir como um verdadeiro estranho pela primeira vez nesta viagem. Finalmente, o carro parou em frente a uma casa de um andar, com uma grande mangueira guardando o portão baixo de madeira velha. No entanto, a frente da casa estava impecavelmente limpa. Os sapatos estavam tirados e alinhados no pequeno degrau. Chegamos. Esta é a minha casa, disse Non, pulando do carro. Você tem que tirar os sapatos antes de entrar em uma casa tailandesa, é uma questão de boas maneiras. A porta da casa se abriu antes que pudéssemos chegar. Uma mulher de meia idade, bronzeada pelo sol,
vestindo um sarong e uma camiseta desbotada, saiu com um sorriso largo. Ela nos fez uma reverência primeiro. Olá, meus filhos, entrem. Está muito quente, não está? A voz dela era suave e sincera. Embora eu não entendesse todas as palavras em tailandês, seu olhar e seus gestos me disseram imediatamente que esta era a mãe, em um sentido que não precisava de tradução. Non nos apresentou rapidamente, primeiro em tailandês, seguido por uma frase curta em coreano. Mãe, estou muito feliz que vocês vieram. Ela preparou comida desde o café da manhã, ela estava muito animada porque os amigos de outro país viriam hoje. Tiramos nossos sapatos e entramos no chão de azulejo fresco. Dentro, um ventilador de chão girava ruidosamente em um canto. A parede da frente tinha uma pequena estátua de Buda em um suporte de madeira alto. E ao lado dela, várias fotos de família alinhadas. Algumas eram de Non se formando no ensino médio. Outras eram de sua mãe sorrindo na frente de sua barraca de vegetais no mercado. O chão estava tão limpo que eu temia manchá-lo. Tudo parecia simples, mas com uma ordem que eu raramente via no meu apartamento em Seul. A mãe de Non nos levou para sentar em um grande tapete no meio da sala. Sentem-se confortavelmente, meus filhos. A mãe vai trazer a comida, ela disse, batendo levemente no tapete como um sinal. A atmosfera ficou em silêncio por um momento. Olhei ao redor, sentindo como se as paredes claras da casa estivessem se fechando em direção ao meu coração, estranhamente. Embora fosse muito menor do que meu apartamento em Seul, parecia mais cheio não de móveis ou eletrodomésticos, mas cheio de algo que eu ainda não conseguia nomear. Olhei para Ji-eun, que estava sentada rigidamente ereta, e Jun-Ho, que segurava a mão firmemente com as veias saltadas, e percebi que minhas próprias mãos estavam frias como gelo. Era como se tivéssemos entrado em outro mundo sem saber que apenas esta refeição caseira, que estava prestes a ser colocada à nossa frente em poucos minutos, não seria apenas uma refeição em terra estrangeira, mas um pequeno ritual que removeria, camada por camada, toda a crença da nossa vida, pelas mãos desta mulher que acabamos de conhecer. O som suave de pratos se tocando vinha da cozinha, seguido por um cheiro delicioso de algo que eu não sabia o nome, mas apenas sabia que fazia meu estômago roncar mais alto do que quando eu estava em frente a um buffet luxuoso em Seul. O grande tapete no meio da sala estava arrumado, com pratos pequenos e grandes esperando, como um campo pronto para a estrela principal da noite, o jantar. A mãe de Non entrava e saía da cozinha, ora segurando uma espátula, ora um pano de prato, mas toda vez que olhava para nós, ela sorria como se estivesse recebendo filhos que voltavam do exterior, não estranhos, que mal conhecíamos há um dia. Em pouco tempo, ela saiu da cozinha com cuidado, segurando uma grande bandeja de aço inoxidável. O som metálico foi seguido por uma panela pequena, da qual o vapor subia por cima da tampa. Vamos comer, filhos. Não é luxuoso, é só isso. Comam até ficarem satisfeitos. A voz dela tornava cada prato à nossa frente estranhamente precioso. Na bandeja havia pratos de arroz branco quente, fumegante, uma tigela de caldo transparente com fubá e pequenos pedaços de carne de porco, um pedaço de frango grelhado no carvão cheiroso, cortado em pedaços e servido em um prato com fatias de pepino e vegetais frescos. Em outro canto havia vatapá grosseiramente amassado, de cor vermelho-marrom, cercado por quiabo cozido, repolho em conserva e vegetais frescos que eu não sabia o nome. Para alguém acostumado com pratos de apresentação artística em cafeterias hipster, a refeição à nossa frente poderia parecer comum demais para tirar fotos. Mas nos meus olhos, naquele momento, parecia uma obra de arte pintada com suor, lágrimas e amor, mais do que com a tinta dos cardápios caros. A mãe de Non serviu arroz em cada prato, dizendo: "Coma muito, meus filhos, ou ficarão com fome mais tarde." Ela nos chamava de filhos naturalmente, como se fôssemos seus próprios filhos, embora tivéssemos dito nossos nomes a ela há menos de 10 minutos. Peguei colher e garfo, com as mãos um pouco trêmulas, incerto por onde começar. Non viu nossa hesitação, riu e colocou um pouco de caldo em nossa tigela pequena. "Prove a sopa primeiro, não é muito apimentada."
Em seguida, ele rasgou o frango grelhado e dividiu em nossos pratos, seguido pela apresentação de cada vegetal, explicando que era melhor com vatapá. Coloquei a primeira colher de arroz na boca junto com um pedaço pequeno de frango e o caldo, que lembrava uma sopa clara. O calor se espalhou da minha língua até o estômago. O sabor levemente salgado, misturado com a doçura dos vegetais e o cheiro de fumaça de carvão fizeram algo no meu peito que parecia duro como pedra, amolecer lentamente. Não está apimentado, filho. Você consegue comer? Minha mãe perguntou, olhando para mim com preocupação. Eu acenei rapidamente. Está delicioso. De verdade, respondi numa frase curta em tailandês que eu havia praticado com vídeos de ensino na internet, fazendo-a rir de alegria. Então ela pegou sua própria colher e colocou um pedaço bonito de carne no meu prato. Coma bem para ter energia para viajar e estudar. Olhei para a colher dela e depois para o prato dela. Apenas 2 ou 3 colheres de arroz branco com um pouco de caldo e um pequeno pedaço de peixe frito, sobrando apenas as pontas crocantes. Ji-eun, que normalmente controlava sua figura a ponto de mal tocar em frituras, começou a comer arroz silenciosamente, seus olhos ficando vermelhos. Jun-ho abaixou a cabeça e comeu concentradamente, sem dizer uma palavra. Notei que toda vez que sobrava um pedaço bonito de carne, a mãe de Non usava seus próprios hashis para colocá-lo em nossos pratos, olhando com satisfação como alguém regando uma planta que ama. Mãe, coma primeiro, vai acabar, Non protestou. Ela balançou levemente a cabeça. Eu posso comer depois, meus filhos. Vocês estudam e trabalham mais do que eu. Essa frase simples me atingiu com mais força do que a ardência de qualquer vatapá na esteira. Lembrei-me das refeições em Seul, onde eu comia sozinho em frente ao computador, às vezes uma quentinha de loja de conveniência, às vezes macarrão instantâneo em uma pequena panela de ferro. Ninguém nunca me perguntou se eu estava saciado, apenas: qual foi sua nota? Em qual empresa você planeja se candidatar? Mas esqueceram que eu precisava ser 2 vezes melhor que os outros. Eu costumava pensar que a mesa de jantar era apenas um lugar para colocar o corpo e reabastecer o combustível. Nunca senti que poderia ser um lugar onde o coração também pudesse descansar. Por que a mãe é tão gentil conosco? A voz de Jeon soou baixinho no silêncio. Ela colocou os hashis no lugar e usou a outra mão para enxugar uma lágrima que escorreu sem aviso. Non olhou para ela chocado e depois se virou para traduzir para a mãe. A mãe ficou em silêncio por um momento, como se estivesse procurando palavras, mas acabou rindo baixinho e estendendo a mão para o ombro de Jeon. Olhe, minha filha, vocês vieram de tão longe? Estão cansados? Quando vocês vêm ao Brasil, é como se vocês estivessem visitando a casa da sua mãe. É só isso que eu tenho, é só isso que eu posso dar. Como eu poderia deixar um convidado passar fome? A palavra filhos visitando a casa da mãe fez minha respiração falhar. As lágrimas que eu estava tentando engolir ficaram quentes na borda dos meus olhos. Jun-ho, que tinha a imagem de ser o jovem frio do grupo, levantou a mão para cobrir o rosto, fungando antes de rir, disfarçando com a voz embargada. Está delicioso. Está tão delicioso que me faz chorar. Mas ninguém riu alto. Todos estavam olhando para seus pratos de arroz como se tivessem acabado de descobrir que não havia apenas arroz e acompanhamento ali, mas algo mais. Algo que não comíamos há muito tempo. A sensação de que éramos valiosos sem ter que provar nada. Naquela pequena sala da casa de um andar, a refeição, que parecia humilde pelos padrões da cidade grande, se tornou o banquete mais luxuoso da minha vida. Não por causa do preço da comida, mas porque ela trouxe muitas verdades do fundo dos nossos corações. Vi claramente que nós, os jovens de países ricos e modernos, estávamos sentados com as mãos trêmulas porque não estávamos acostumados a ser amados sem esperar nada em troca. Enquanto isso, uma mulher cuja renda era menos da metade da de nossos pais estava compartilhando o melhor de sua casa conosco sem hesitar. Quando levei a última colher à boca, senti como se uma voz na minha cabeça, que sempre me dizia que eu era o doador, se silenciasse permanentemente. Foi substituída por outra frase mais clara:
Na verdade, nós éramos quem estava carente. Faltava-nos a ternura, faltava-nos os olhares que a mãe de Non nos deu, faltava-nos uma mesa de jantar que não servisse apenas para comer, mas para abraçar os corações uns dos outros. A refeição daquela noite não apenas encheu meu estômago, mas também dissolveu completamente a barreira entre doador e receptor em meu coração, sem que eu soubesse que, depois de levantar daquele tapete, minha vida inteira nunca mais seria a mesma. Depois que a última porção foi consumida e nossos pratos ficaram vazios, a mãe de Non se levantou, sacudiu levemente o sarong e disse: "Vocês estão satisfeitos, meus filhos?" Se sim, a mãe vai recolher a louça. Pelo meu antigo hábito, eu estava prestes a me esquivar para deixar a dona da casa fazer o trabalho, mas de repente, Junho se levantou primeiro. "Nós ajudamos", ele disse em inglês simples e apressou-se em levar a bandeja de pratos para a cozinha. Jeon o seguiu. Eu não tinha mais desculpa para ficar parado. Na pequena cozinha, com apenas uma panela de molho na pia, a mãe de Non tentou tirar os pratos das mãos de Jeon. "Não se preocupe, filha. Você é a convidada. Não precisa lavar. Suas mãos vão ficar feias." Mas Jeon balançou a cabeça, a voz um pouco trêmula. "Eu lavo sozinha. Pelo menos deixe-me fazer algo em troca." Non ficou olhando para a cena, sorrindo como quem vê dois mundos se sobreporem e se fundirem perfeitamente. O mundo dos visitantes da cidade grande e o mundo da casa de madeira no interior do Brasil. Lavei os pratos em silêncio ao lado de Junho, a espuma escorrendo pelos meus dedos, cobrindo o aço inoxidável que momentos antes segurava arroz quente. A mãe de Non encostou-se no batente da porta, observando-nos com um olhar que misturava apreensão e orgulho. "Esses jovens de hoje são muito bons", ela murmurou para si mesma em tailandês, mas seu tom suave soava mais como uma bênção do que como a crítica que eu estava acostumado a ouvir de adultos na minha própria vida. Quando tudo estava limpo, ela nos deu toalhas de prato uma a uma. Depois ela veio e sentou-se conosco para descansar. O céu lá fora já estava ficando laranja rosado. A última luz do dia espreitava pelas frestas da janela de madeira, caindo no tapete do meio da sala, como se estivesse desenhando uma moldura dourada para aquele momento. Sentei-me, olhando silenciosamente ao redor da casa. Cada canto parecia o mesmo, mas meus sentimentos não eram. Depois de um breve descanso, Non foi buscar algo nos fundos e voltou com uma pequena cesta de plástico cheia de frutas. "Doce para limpar o paladar", disse a mãe, referindo-se à cesta. Dentro havia mangas amarelas maduras, um pequeno cacho de bananas, fatias de goiaba. "Amanhã vocês têm atividades na universidade, então a mãe quer que vocês levem para comer no caminho. Assim não passam fome", ela acrescentou rindo. Peguei uma banana. Sua leveza na minha mão parecia mais pesada do que qualquer caixa de presente cara que eu já havia comprado para as pessoas em casa. Não eram apenas frutas, eram o tempo, o trabalho e a intenção de uma mulher que queria que 3 estranhos não se sentissem famintos no corpo e na alma em uma terra que não era a sua casa. Quando chegou a hora de ir, Non nos disse que a caminhonete viria nos buscar na entrada da rua. A mãe saiu para se despedir até a porta da frente. As luzes da rua começaram a acender uma a uma e o som dos grilos e das motocicletas formava a trilha sonora. "Voltem para visitar de novo, meus filhos, se tiverem a chance." Ela estendeu outra sacola plástica cheia de frutas para Jeon para comer na van. "Quando você está longe, ficar com o estômago vazio é solitário." Jeon pegou o saco com as 2 mãos e lágrimas brotaram novamente sem pedir permissão. Antes de entrar na van, nós 3 olhamos um para o outro sem planejar e curvamos nossas cabeças profundamente ao mesmo tempo, unindo as 2 mãos sobre o peito no estilo de reverência que vimos os tailandeses fazerem aos monges. "Kongkop Kun Krap." "Muito obrigado", dissemos juntos. Embora o sotaque não fosse claro, o significado em nossos corações era mais nítido do que nunca. A mãe de Non riu, envergonhada, e rapidamente fez uma reverência de volta. "Sou eu quem deveria agradecer a vocês por virem de tão longe, fazendo esta casa ter mais gente. O som de vocês rindo é bom.
A caminhonete começou a se afastar da frente da casa, passando pela mangueira, passando pelo cão tailandês enrolado perto da cerca, passando pelas outras casas de madeira onde as luzes amarelas alaranjadas começavam a acender uma a uma. Eu me virei para olhar para a casa de Non até fechar os olhos, vendo a sombra de sua mãe acenando na pequena porta até se tornar um pequeno ponto na escuridão, antes de desaparecer completamente. Mas no meu peito, senti como se ela ainda estivesse parada ali, sem ir a lugar nenhum. No carro, ninguém pegou o celular, ninguém pediu para fazer check-in ou postar nas mídias sociais, como costumávamos fazer quando visitávamos um lugar bonito. Um silêncio quieto nos cobriu, mas não era um silêncio constrangedor. Era o silêncio de pessoas que estavam ouvindo a si mesmas pela primeira vez em anos. Olhei pela janela do carro e vi um restaurante à beira da estrada com famílias inteiras comendo juntas. Vi crianças correndo num pátio de templo, vi um monge andando com uma sacola de comida de volta para seu pequeno alojamento. A luz fraca do poste da rua iluminava o sorriso do vendedor de açaí que estava limpando sua barraca em frente a uma loja. Lembrei-me das noites em Seul, onde as ruas estavam lotadas, mas a maioria dos olhos estava fixa nos celulares em vez dos rostos das pessoas ao lado. Lembrei-me dos restaurantes cheios de risadas, mas eram risadas que tinham que gritar para competir com a música alta do lugar, não as risadas suaves ao redor do tapete no meio da casa, onde todos olhavam uns para os outros com a gentileza que eu acabara de experimentar. Será que eles são mais ricos do que nós? Um pensamento passou pela minha cabeça sem querer. Não se tratava de números em contas bancárias ou preço de casas, mas de riqueza em outro sentido. Riqueza de tempo compartilhado, riqueza de dar a palavra filho a estranhos, riqueza de uma mesa de jantar que fazia as pessoas se sentirem como se sempre tivessem um lugar para voltar. Não importa o quão cansadas ou derrotadas estivessem pelo mundo exterior. Quando o carro se aproximou da cidade, as luzes de neon começaram a brilhar. Letreiros de cafeterias, lojas de conveniência, prédios da universidade reapareceram. Eu sabia que amanhã voltaríamos a vestir nossos papéis habituais como estudantes de uma famosa universidade, fazendo atividades, tirando fotos e forçando sorrisos. Mas eu também sabia que algo dentro de mim havia mudado permanentemente. Quando o carro entrou na cidade, as luzes de neon brilharam mais forte. Letreiros de cafeterias, lojas de conveniência e prédios da universidade reapareceram. Eu sabia que amanhã voltaríamos a vestir nossos papéis habituais como estudantes de uma famosa universidade, fazendo atividades, tirando fotos e forçando sorrisos. Mas eu também sabia que algo dentro de mim havia mudado permanentemente. Naquela noite, enquanto o carro parava em frente à acomodação e nos separávamos para subir para os quartos, alguém do grupo disse baixinho: "Hoje parece que não ajudamos ninguém, mas fomos completamente ajudados." Ninguém discordou. Todos apenas assentiram em silêncio. Para mim, senti claramente que uma parte do meu coração havia ficado para trás naquela casa de um andar, no beco estreito. Naquele lugar onde uma mulher me chamou de filho, sem me perguntar uma única vez qual era a minha nota ou para qual grande empresa eu estava indo. Naquela noite, ao chegar na acomodação, sentei-me em frente ao meu laptop por um bom tempo antes de começar a apagar, linha por linha, o arquivo de resumo de relatório que havia preparado antes de vir para a Tailândia, deixando apenas uma página em branco. Então, comecei a digitar novamente, com o coração, não com a fórmula de alguém que quer criar um belo perfil. Montamos o clipe com filmagens não intencionais. A imagem do tapete no meio da casa de madeira, os pratos de comida simples e rústica da mãe de Non, que servia acompanhamentos para 3 jovens estrangeiros, o som de risadas no pátio da universidade e as ruas silenciosas quando a caminhonete passou pela aldeia. O título do clipe foi definido como Brasil, o lugar onde voltamos a ser humanos. Não era o nome de um país exótico para as pessoas verem por diversão, mas sim uma confissão direta de que este lugar nos ensinou mais do que pensávamos que tínhamos para oferecer a eles. Quando o clipe foi carregado, as notificações de comentários começaram a surgir continuamente. Havia tailandeses e estrangeiros escrevendo que, ao assistir, sentiam falta de casa,
que moravam em cidades grandes, mas eram muito solitários e que gostariam de sentar em um tapete como aquele uma vez na vida. Meu coração se aqueceu e doeu ao ler. Então, gostaria de deixar uma mensagem final para você que está assistindo agora. Se um dia você sentir que está correndo, tanto que esqueceu por que precisa correr, esqueceu o sabor de uma refeição onde alguém lhe serviu com carinho, esqueceu a palavra filho da boca de alguém, deixe esta história ser um lembrete de que a felicidade não se esconde em coisas caras, mas sim nas mãos que se estendem para compartilhar. Se você quiser viajar para encontrar essa humanidade novamente conosco através de histórias dos pequenos cantos da Ásia, inscreva-se neste canal e vamos descobrir a próxima lição que pode estar esperando por você no próximo tapete.